Oração de abertura para um estudo bíblico sobre o Apocalipse, especialmente o capítulo 19, pode ser bastante significativa. Oração de abertura. Senhor Deus, nós nos reunimos aqui hoje com corações abertos e ansiosos para estudar a Tua Palavra. Agradecemos pela oportunidade de nos aprofundar no livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 19, que nos revela a glória da Tua vinda e a vitória de Cristo sobre o mal. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie durante este estudo. Que possamos compreender a profundidade das verdades contidas neste capítulo e aplicar os ensinamentos em nossas vidas. Ajuda-nos a ver a beleza da Tua justiça e a esperança que encontramos em Ti. Que nossas mentes estejam clareadas e nossos corações abertos para receber a Tua mensagem. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E, depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, Aleluia! A salvação, e a glória, e a honra, e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. 2 Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. 3 E outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. 4 E os 24 anciãos, e os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, Amém. Aleluia. 5 E saiu uma voz do trono, que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. 6 E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 7 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. 8 E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. 9 E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. 10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. 11 E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 12 E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. 13 E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. 14 E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. 15 E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16 E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. 17 E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. 18 Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. 19 E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. 20 E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21 E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui está uma explicação detalhada de cada versículo do Apocalipse, capítulo 19. Versículo 1. E, depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, Aleluia! A salvação, e a glória, e a honra, e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Após os juízos de Deus sobre a terra, uma grande multidão no céu celebra a vitória de Deus. Aleluia é uma expressão de louvor.
A declaração de que a salvação, glória, honra e poder pertencem a Deus reflete o reconhecimento de seu controle soberano e sua justiça. Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui, a grande prostituta simboliza Babilônia, representando a corrupção e a imoralidade que se opõe a Deus. O versículo afirma que os juízos de Deus são justos, pois ele executa justiça contra aqueles que perseguiram e mataram seus servos. Versículo 3. E outra vez disseram, Aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre. A repetição do Aleluia enfatiza a alegria no céu pela destruição de Babilônia. A fumaça que sobe simboliza a destruição duradoura e o juízo de Deus sobre a maldade. Versículo 4. E os 24 anciãos, e os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, Amém. Aleluia. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes representam a criação e a liderança celestial. Sua adoração a Deus revela a reverência e a aceitação do juízo divino. Amém é uma confirmação da verdade. Versículo 5. E saiu uma voz do trono, que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Uma voz do trono convoca todos os servos de Deus a louvar. Isso indica que todos, independentemente de seu status, são chamados a reconhecer a grandeza de Deus. Versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. A descrição da voz como a de uma grande multidão e de muitas águas simboliza a intensidade do louvor. A declaração de que Deus Todo-Poderoso reina celebra sua soberania. Versículo 7. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Este versículo fala sobre a alegria pela chegada das bodas do Cordeiro, que simboliza a união entre Cristo e a Igreja. A preparação da esposa, a Igreja, implica que os fiéis estão prontos para se encontrarem com Cristo. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O linho fino representa a pureza e a justiça dos santos, ou seja, a vida correta e as boas obras dos fiéis. Isso indica que a Igreja é vista como pura diante de Deus. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A bênção é para aqueles que são convidados a participar das bodas do Cordeiro. Isso enfatiza a alegria e a recompensa de estar em comunhão com Cristo. O testemunho de que estas são as verdadeiras palavras de Deus reforça a autenticidade da mensagem. Versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O autor, João, tenta adorar um anjo, mas o anjo corrige-o, indicando que a adoração é devida apenas a Deus. O testemunho de Jesus é essencial, pois é o centro da profecia e da revelação. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavalo branco simboliza vitória e justiça. Aquele que está montado, identificado como fiel e verdadeiro, é uma referência a Jesus Cristo, que vem para julgar e guerrear contra o mal. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Os olhos como chama de fogo simbolizam a penetração e a pureza de Jesus, que vê tudo. Os muitos diademas indicam sua soberania sobre todas as nações, e o nome desconhecido sugere mistério e profundidade em sua natureza. Versículo 13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A veste tingida em sangue representa o sacrifício de Cristo e sua luta contra o pecado.
A palavra de Deus refere-se à sua revelação divina e à sua autoridade. Versículo 14. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Os exércitos que seguem Jesus representam os santos e anjos que o apoiam. O linho fino simboliza a justiça e a pureza deles. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A espada que sai da boca de Jesus simboliza sua palavra poderosa que traz juízo. A vara de ferro indica autoridade e controle sobre as nações. Pisar o lagar do vinho representa o juízo severo e a ira de Deus contra a iniquidade. Versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Este versículo enfatiza a soberania absoluta de Cristo sobre todos os governantes e autoridades. É um reconhecimento de seu domínio eterno. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Um anjo convoca as aves para participar de uma ceia, que simboliza o juízo de Deus, onde os ímpios serão julgados. Isso ilustra a severidade do juízo final. Versículo 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. A ceia mencionada no versículo anterior é uma metáfora para a destruição dos poderosos e dos opressores. Não há distinção entre status, pois todos os que se opuseram a Deus enfrentarão o juízo. Versículo 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. A besta representa o poder opressor e anticristão. Os reis e seus exércitos se reúnem para lutar contra Cristo, simbolizando a resistência final ao seu governo. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A captura da besta e do falso profeta representa a derrota do mal. O lago de fogo simboliza o destino dos ímpios e a separação eterna de Deus. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Os que se opuseram a Deus são derrotados pela palavra de Cristo. A imagem das aves se fartar simboliza a completa devastação dos que foram julgados. Este estudo fornece uma visão geral dos temas centrais do capítulo 19 do Apocalipse, enfatizando a vitória de Deus, o juízo sobre o mal e a celebração da união com Cristo. O Apocalipse, capítulo 19, é um dos capítulos mais significativos do livro, pois aborda temas de juízo, adoração e a vitória final de Cristo. Aqui estão os principais significados e temas desse capítulo. 1. A vitória de Deus. O capítulo começa com uma celebração no céu, onde uma grande multidão louva a Deus por sua justiça. Ele é reconhecido como o juiz justo que pune a corrupção e a maldade, simbolizadas pela grande prostituta, Babilônia. Essa vitória de Deus sobre o mal é um tema central, mostrando que, apesar das aparências, Ele está no controle e trará justiça. 2. Adoração e louvor. O capítulo destaca a importância da adoração. Os anciãos e seres viventes prostram-se diante de Deus, e a multidão no céu clama Aleluia. Isso enfatiza que todos, tanto os pequenos quanto os grandes, são chamados a louvar a Deus. A adoração é uma resposta natural à grandeza e à justiça de Deus. 3. As bodas do Cordeiro. Um dos momentos culminantes é a referência às bodas do Cordeiro, que simboliza a união entre Cristo, o Cordeiro, e a Igreja, sua esposa. Isso representa a consumação da relação entre Deus e seu povo, uma promessa de comunhão eterna. A preparação da esposa enfatiza a pureza e a justiça dos santos. 4. O retorno de Cristo. A descrição de Cristo montado em um cavalo branco simboliza sua vitória e autoridade.
Os títulos fiel e verdadeiro e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores afirmam sua soberania. O retorno de Cristo é visto como um ato de justiça, onde ele julga e guerreia contra aqueles que se opõem a Deus. 5. O juízo sobre o mal. O capítulo também apresenta o juízo final, onde a besta e o falso profeta são capturados e lançados no lago de fogo. Isso simboliza a derrota definitiva do mal e a separação eterna dos ímpios de Deus. O juízo é um aspecto essencial da justiça divina, mostrando que a maldade não ficará impune. 6. Esperança e consolação. Para os cristãos, este capítulo oferece esperança e consolo. Ele assegura que, apesar das tribulações e da opressão que os fiéis podem enfrentar, Deus prevalecerá, e aqueles que permanecem fiéis serão recompensados. A promessa das bodas do Cordeiro é um lembrete da comunhão eterna que aguarda os crentes. Conclusão. Em resumo, Apocalipse capítulo 19 é uma celebração da vitória de Deus, um chamado à adoração, e uma profecia do retorno triunfante de Cristo. Ele enfatiza a justiça divina, a importância da pureza espiritual e a esperança da união eterna entre Cristo e sua Igreja. Este capítulo serve como um poderoso lembrete da soberania de Deus e do fim do mal. Oração para o encerramento de estudos sobre o Apocalipse, capítulo 19. Oração de encerramento. Amado Pai Celestial, agradecemos por este tempo precioso que passamos juntos estudando a Tua Palavra. Te louvamos pela revelação do Apocalipse, especialmente pelo capítulo 19, que nos lembra da Sua soberania, justiça e a gloriosa promessa do retorno de Cristo. Senhor, que as verdades que aprendemos hoje permaneçam em nossos corações e mentes. Ajuda-nos a viver em fidelidade e esperança, sabendo que um dia estaremos em comunhão plena contigo. Que possamos compartilhar essa esperança com aqueles ao nosso redor, sendo luz em meio às trevas. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar e a nos fortalecer em nossa jornada de fé. Que nossas vidas sejam reflexos da justiça e da graça que encontramos em Ti. Agradecemos por Tua presença em nossas vidas e por cada um que participou deste estudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém.